estudantes do primeiro ano! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história. Vamos lembrar dos nossos combinados. Se você precisar sair de casa, lembre de usar máscara. E como a professora Viviane sempre fala, cobre o nariz e a boca, certo? Lave sempre suas mãos antes, depois da aula e sempre que possível. E escolha aí um lugar bem confortável para você colocar seus materiais, prestar atenção na aula, fazer as atividades e aprender, certo? E quais materiais nós vamos precisar hoje? O caderno ou a folha para registrar a aula, lápis, borracha, lápis de cor, tesoura, cola e revistas. Mas se você não tiver revista, você pode utilizar jornais, encartes de lojas e mercado. E caso não tenha, você pode desenhar, certo? Eu vou dar um tempo para vocês pegarem esse material. Vamos continuar. E a Vivi veio falar a nossa revisão que nós tivemos na aula passada, que foi diferentes modos de se comunicar. Na aula passada nós vimos que a comunicação é a troca de informações, de ideias, de sentimentos. É um processo que mantém as pessoas em contato permanente, interação uma com as outras. E olha o que a Vivi veio recordar. O homem começou a sentir a necessidade de comunicar-se desde que começou a viver em sociedade, fosse para alertar sobre alguma coisa ou expressar sua cultura ou sentimento. Ao longo dos tempos, a comunicação evoluiu. Falamos sobre a evolução da comunicação, mas enfatizamos a escrita. A escrita na pré-história, arte rupestre, escrita rupestre. Os primeiros seres humanos provavelmente usavam sons, movimento, a fala para se comunicar. Com o tempo, eles também descobriram a escrita e começaram a fazer nas paredes das cavernas, contando sobre a sua rotina. Essa escrita recebe o nome de rupestre. Aprendemos um pouco sobre a vida desses primeiros seres humanos observando essa pintura, mas com o tempo o ser humano percebeu que os desenhos não eram suficientes para registrar tudo o que acontecia na vida deles. Daí começaram a utilizar símbolos que representavam um objeto ou uma palavra, ou até uma expressão, uma frase. No Egito foi encontrado vestígio desse tipo de escrita. Ela é chamada de escrita hieroglífica ou pictográfica. E daí na Fenícia, que fica ali na região da Síria, do Líbano, teve um grande salto na história, porque
eles começaram a criar símbolos para as letras. E até a professora falou que primeiro eles fizeram para as consoantes. Então fizeram símbolos para os sons, para os fonemas e destacando as consoantes. Com o tempo, esses símbolos fenícios para representar as letras foram evoluindo. E os gregos criaram símbolos para as vogais. Até surgir o alfabeto que utilizamos hoje em dia. Com essas letras, a gente pode escrever tudo o que a gente pensa e o que a gente fala. E na aula passada também vimos a evolução do lugar onde escrevemos. Vimos sobre o papiro criado pelos egípcios a partir da planta do papiro, ou seja, do caule da planta, o pergaminho feito de pele de animais, até surgir o papel, que ocorreu na China. E vimos também que com a invenção da escrita e do papel surgiram as cartas, o correio e até a história do pombo-correio. E a Vivi veio nos falar o número da nossa aula e o tema. Nós estamos na aula 17 e o tema: diferentes modos de se comunicar. Ô professora, o tema é o mesmo? Nós vamos continuar com esse tema hoje. Então pegue lá o seu caderno, a sua folha, escreva a data que você está assistindo a aula 17, História. E para ficar mais fácil, vamos colocar só comunicação. Eu vou aguardar você fazer. Uma invenção que provocou uma revolução na história da escrita e da leitura foi a máquina de impressão tipográfica inventada por Gutenberg. Essa máquina ajudou a circulação de informações. Como? Você tinha um texto. Daí nessa máquina eles colocavam as letrinhas, os espaços do texto. Faziam esse texto como se fosse um molde. Depois que estava pronto, passava-se tinta e ela era impressa em várias folhas. Ou seja, um texto que antes era feito à mão, com a máquina podia ser feito o mesmo texto impresso várias vezes. E com isso, as informações e as obras puderam ser multiplicadas por meio da impressão de livros, de revistas, de jornais, certo? E olha o que a Vivi veio nos falar dos modos de se comunicar. Além de sons, gestos, fala e escrita, existem maneiras bem curiosas de se comunicar. Isso em outros tempos e lugares. Vamos conhecer? Olhem que interessante.
Modos de comunicação usando a fumaça. Os primeiros a utilizar o sinal de fumaça foram os povos indígenas americanos. Com a fumaça, eles conseguiam se comunicar rapidamente, avisando sobre possíveis perigos. Era feita uma fogueira com madeira seca, aí eles colocavam nas chamas alguns ramos de folhas verdes que produzem bastante fumaça. Daí eles cobriam isso e quando queriam se comunicar, eles iam tirando esse pano que cobria, que formavam fumaça, sinais de fumaça. Bem interessante, né? E o mais interessante é que esse sinal de fumaça aparecia no ar e se desfazia rapidamente, não deixando nenhuma pista. Outra maneira diferente de se comunicar, usando o tambor. Os tambores eles servem para transmitir informações e mensagens. Esse modo de comunicação ocorria na África. Quando o tambor era tocado do alto de uma colina, o som podia ser escutado e reproduzir a mais de 40 quilômetros de distância. Porém, aí tem um segredinho. Entre esses 40 quilômetros existiam outros tambores. O primeiro escutava o som, depois de uns 7, 8 quilômetros, o segundo reproduzia esse som até chegar onde eles queriam. Mas é um meio de comunicação bem interessante. E olha esse, modos de comunicação usando o assobio. E essa maneira de comunicar existe desde antigamente, mas existe uma cidade na Rússia chamada Kuskoy que eles conversam até usando o assobio. Eles mantêm uma comunicação só com o assobio de um lugar para outro. Daí eu fiquei pensando, eu não podia morar nessa cidade, porque eu não sei assobiar, né? E olha lá o que a Vivi veio nos falar. Os meios de comunicação são ferramentas que possibilitam a comunicação entre os indivíduos, propiciando a difusão de informações. Esses veículos vêm sofrendo diversas transformações ao longo da evolução da sociedade, encurtando cada vez mais a distância entre os povos e acelerando a disseminação de informações. Então, nós vimos que a comunicação surgiu com a necessidade do ser humano em passar informações uns aos outros. As pessoas começaram a se comunicar por meio da fala, de sinais, de fumaça, de gesto, de sons, de assobios. Surgiu também a escrita, né? Lá nas cavernas com os desenhos. Depois, os hieroglíficos no Egito, o alfabeto na Fenícia e na Grécia também. O papel, a carta, mas existem outros meios de comunicação bastante utilizados para enviar informações. Esses modos e meios de se comunicar é o que nós vamos estudar hoje, certo? E vamos ver se vocês conhecem eles. Quais os modos de comunicação que você já utilizou? Você já utilizou a televisão? A televisão é um meio de comunicação. O computador já utilizou? Também. Notebook? Também. O rádio? Já escreveu alguma carta? Já leu algum jornal? Revista? Telefone fixo, livro, telégrafo, celular? Quando eu fiz essas perguntas para vocês, eu fiquei pensando, quais os modos de comunicação que eu já utilizei? Eu conheço todos esses modos de comunicação e desses, o único que eu não utilizei foi o telégrafo. Mas eu acho bem importante conhecer. E nós vamos começar falando sobre ele, certo? Daí depois a gente fala dos outros que estão mais presentes na nossa vida. O telégrafo elétrico foi criado por Samuel Morse. Era um aparelho que utilizava a eletricidade para enviar mensagens codificadas através de fios. Para isso, eles utilizavam um código com ponto e linha.
O ponto era um toque rápido, a linha era um toque um pouquinho mais comprido, mas bem pouquinho, certo? A combinação desses pontos e dessas linhas formavam as letras, os números. Para entender melhor, nós vamos assistir um vídeo. Esse vídeo se chama O que é um telégrafo? Feito pelo Museu Ferroviário Santo Ângelo do Rio Grande do Sul, certo? O que é um telégrafo? Entende-se por telégrafo um sistema concebido para transmitir mensagens por impulsos elétricos de um ponto para outro em grandes distâncias. Para isso, foi desenvolvido um meio rápido e confiável de transmissão, recepção e interpretação. Inventado em 1838 nos Estados Unidos por Samuel Morse, passou a ser utilizado no Brasil em 1857. Durante os séculos XIX e XX, através do código Morse, uma espécie de alfabeto por impulsos, disseminou-se as mais importantes informações sobre a política mundial, noticiários nacionais e internacionais, boletins do esporte e até mesmo histórias triviais do cotidiano da sociedade, uma vez que o aparelho também foi amplamente utilizado pelos serviços de correios e radioamadores. A defender, esteve no início de fevereiro de 2012 no Museu Ferroviário da cidade de Santo Ângelo, onde os membros da diretoria, delegados, voluntárias e voluntários foram surpreendidos por um guardião da história. Com 77 anos, o senhor Jovenil Menezes, agora aposentado, foi o telegrafista da estação ferroviária da cidade e hoje ainda utiliza o equipamento, fazendo demonstrações de seu uso. Talvez Jovenil Menezes seja o único praticando e demonstrando o uso desse equipamento no Brasil. Esse guardião da memória do telégrafo está disposto a ensinar o que sabe. Visite o Museu Ferroviário de Santo Ângelo e viva uma experiência única. Muito obrigado. Pela visita. 2 turista de Cachoeira do Sul. É Campo Bom, né? Campo Bom. Ao Museu Ferroviário de Santo Ângelo. Rio Grande do Sul. Agradece. Jovenil. E daí, gostou de conhecer como funciona um telégrafo? Bem diferente, né? Só na batidinha ali e a rapidez da pessoa de fazer, né? Os sons, as letras. Então a gente viu que a combinação de pontos e linhas permite transmitir qualquer tipo de mensagem escrita. É claro que a mensagem tem que ser uma mensagem curta. A mensagem é assim transmitida e recebida por uma pessoa recebe o nome de telegrama. Veja como fica o meu nome escrito pelo código Morse, que é esse código então com pontos e linhas. O V é 3 pontinhos e uma linha, o I 2 pontinhos, o V de novo, 3 pontinhos e uma linha, o I de novo, 2 pontos, o A é o ponto e uma linha, o N uma linha e um ponto e o E um pontinho só. E agora é a sua vez de ser
um telegrafista. Você irá transmitir o seu nome. Ou seja, ao invés de letras, você vai usar o código Morse, trocando as letras pelos símbolos. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo? Aí, gostou de brincar de telegrafista? Pena que a gente não tem um telégrafo ali, né? Mas uma maneira diferente de se comunicar. E olha o que a Vivi trouxe para nós. Vamos conhecer e comparar os meios de comunicação de antigamente e de agora? Quero saber se você sabe identificar qual é o mais antigo. Então, vamos ver alguns meios de comunicação que a gente usa mais no nosso dia a dia. E olha o que a Vivi falou. Você vai ter que identificar o mais antigo, certo? Telefone. E dessas duas imagens, qual é o telefone mais antigo? Pensou? Se você falou que é essa, acertou. O telefone nasceu meio que por acaso, quando Alexander Graham Bell, um imigrante escocês que morava nos Estados Unidos e que era professor de surdos e mudos, fazia experiência com o telégrafo. Porque como o telégrafo faz pela vibração, ele resolveu testar para ensinar os seus alunos, certo? E ele estava testando com o seu ajudante, Thomas Watson. E ele acabou puxando a corda lá do telégrafo e viu que só formava um som diferente.
O som foi ouvido por Graham-Bell do outro lado que ele estava da linha. E assim surgiu a ideia de produzir, de fabricar um telefone. Com a evolução tecnológica, surgiu a telefonia móvel, o celular, um dos meios de comunicação mais utilizados hoje em dia, que aparece então na outra imagem. E esse aqui, o rádio. E você sabe identificar qual é o rádio mais antigo? Esse também tá fácil, né? Se você falou esse, acertou. O rádio é um veículo de comunicação baseado na difusão de ondas sonoras eletromagnéticas. Apesar de parecer assim complicado, ele é considerado um meio popular de comunicação. E eu acho que ele tem uma grande vantagem. É poder ouvir as mensagens, as músicas e a notícia sem precisar interromper a sua atividade. Você liga ali e pode continuar fazendo a sua atividade, o seu trabalho, certo? E esse aqui, televisão. Você sabe qual é o mais antigo? Se você falou que é esse aqui, acertou! A criação do aparelho de televisão é fruto da combinação de vários inventos que possibilitaram a recepção de um sinal elétrico e sua transformação em uma imagem. A primeira vez que ela foi demonstrada foi em 1926 e de lá para cá evoluiu muito. Antes, como vocês podem ver ali, a TV era grande. Tinha uma caixa grande e as imagens eram preta, cinza, branca. Hoje ela é menor, mais fina, melhor dizer, porque ela tem de vários tamanhos. Ela é mais compacta, mas também melhorou muito a imagem. Agora são imagens coloridas. E se a gente perceber, a gente até confunde de tão real que é essa imagem, certo? E esse daqui? Computador. Qual é o computador mais antigo? Daí você vai dizer, professor, o primeiro é um computador? Ele é o mais antigo. E ali está escrito pequenininho, primeiro computador. Ele era chamado de A Bruxa e foi religado pelo Museu Nacional do Computador na Inglaterra. Então você imagina, o computador são capazes de processar e guardar muitos dados. Com a internet, ele se tornou um meio de comunicação. Nessa primeira imagem, mostra um computador que ocupava uma sala. Hoje nós temos computador de mesa, notebooks, laptops, até o smartphone, que não deixa de ser um computador, certo? E olhe que informação importante a Vivi veio nos contar. Você sabia que existem 2 tipos de meios de comunicação? Vamos ler um texto para aprender a diferenciá-los. Então vamos ler esse texto para aprender quais são esses 2 tipos de meios de comunicação. Existem 2 tipos de meios de comunicação. Comunicação individual. Ferramenta que possibilita o contato e a disseminação de informações entre uma pessoa e outra, ou entre grupos restritos. São exemplos: carta, telefone, celular e as plataformas de mensagens instantâneas, bate-papo. Comunicação social ou em massa. Ferramenta que possibilita comunicar a um número grande de pessoas, ou seja, transmitir informações em massa. São exemplos: televisão, rádio e internet. Com esse texto nós aprendemos que existem então 2 tipos de comunicação. Os meios de comunicação individuais são para a comunicação entre 1 ou 2 pessoas, certo? Ou até em um grupo restrito. Já os meios de comunicação social ou em massa
são amplos e externos, ou seja, têm o intuito de comunicar um grande número de pessoas. Para entender melhor, nós vamos fazer uma atividade. Marque os modos de comunicação social ou em massa. Então, ali nós temos várias figuras. O jornal, a carta, notebook, computador, televisão, rádio, telefone fixo e o celular. Quais deles são modos de comunicação social ou em massa? Vamos fazer junto? O jornal, você acha que é um modo de comunicação em massa? Escreve, né? As pessoas, os jornalistas escrevem e uma pessoa lê. Então, tem uma comunicação ali entre o jornal e a outra pessoa. É mais individual. A carta até foi exemplo, né, deles, que é um modo de comunicação individual. E o notebook? O notebook, ele é um modo de comunicação em massa, porque você pode falar com vários grupos, enviar várias mensagens se tiver internet. A mesma coisa no computador. Então, esses dois modos de comunicação em massa. E a televisão? A televisão também, porque várias pessoas assistem o que está passando. Não pense só na sua casa. Na sua casa pode estar só você assistindo, mas em outros lugares mais pessoas estão assistindo. O rádio também, porque em outros lugares outras pessoas estão escutando. E o telefone fixo? O telefone fixo, uma ou outra pessoa usa, né? Então é mais individual. E o celular? Você vai me dizer, professor, o celular também uma ou outra pessoa usa. Mas hoje em dia nós acabamos usando o celular para se comunicar também em grupos, certo? E a Vivi trouxe outra atividade para nós fazermos. Vamos fazer uma atividade. Vou fazer uma pergunta, escolha a alternativa correta para respondê-la. Quando você quer falar com um amigo, mas está isolado socialmente em sua casa, qual desses três que eu utilizo? A carta, o celular ou a TV? O que você acha? Vamos pensar. A carta você tem que entregar, tem que sair de casa para colocar no correio até entregar para essa pessoa. A TV serve para assistir. Também não. Se você falou o celular, acertou. Vamos para a próxima? Quando você quer ver e ouvir um programa legal, tem ali a TV, o celular e o rádio. Qual será que você vai usar para ver e ouvir um programa legal? O celular até pode ser, mas tem que ter internet, né? O rádio é só para escutar, então o certo é a TV. Mais uma pergunta. Quando você quer escrever para alguém que sente saudades e mora longe, jornal, telefone ou carta? O jornal tem notícia, ou seja, já está escrito. O telefone você ouve, ainda mais o telefone fixo, certo? Então o certo é a carta. Outra pergunta. Quando você quer ler notícias, será que você vai ler notícias na TV, no jornal ou no rádio? Na TV você vê as notícias, no rádio você escuta. Então, para ler, tem que ser no jornal. Quando você quer ouvir notícias ou música, será que você vai usar o telefone fixo, a televisão ou o rádio? Telefone serve para ligar e conversar. Pode até dar notícia, mas música fica difícil. Na televisão você vê e ouve as músicas. Então o certo é o rádio que você vai ouvir. E agora nós vamos fazer uma atividade. Cole figuras ou desenhe diferentes modos de se comunicar. Na aula de hoje nós falamos de várias maneiras de se comunicar, algumas utilizando o corpo, como a fala, os gestos, né? E outros meios de comunicação. Então você vai recortar ou desenhar
Diferentes modos de comunicação. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo?
daí terminou de recortar, colar sobre os modos de comunicação ou desenhar, quantas coisas nós aprendemos sobre os modos de comunicação. Mas a nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima aula, certo? Se cuidem!